Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Vamos então, iniciando a nossa preleção dessa noite, que vem sobre o tema o lar, encontro para compreensão e ajustes. Esse nosso tema, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, dos itens 18 a 23, e também no Livro dos Espíritos, da questão 203 a 206. Iniciamos com a seguinte reflexão. Esse nosso tema ele vai falar sobre a família, tá? Sobre a reencarnação e sobre os laços afetivos. No item que fala sobre os laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação e são quebrados pela unicidade das existências. Os laços de família, eles não sofrem destruição com a reencarnação, como algumas pessoas pensam. Na verdade, eles ficam fortalecidos. O oposto é que os destrói. O que é esse oposto, né, que o Evangelho vem nos trazer? A unicidade da existência é a gente ter uma única encarnação, uma única vida. Essa reflexão é que vai nos auxiliar a compreender um pouco mais esse tema. A real afeição pelos espíritos, aquela afeição de alma para alma, ela sobrevive à destruição do corpo. Quando, é claro, né, os espíritos se unem além dos sentidos, porque quando a união acontece, por exemplo, por fins materiais, por desejos da sensualidade, da beleza, quando é chegado o momento da morte, a morte os separa da terra e também no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são um índice de simpatia anterior que os aproximou. E sabe quando numa família todos os parentes, né, os pais, parentes, eles têm normalmente uma maneira de agir e alguém daquela família age totalmente diferente, a gente costuma até dizer que aquela pessoa parece que nem é da família, né? Às vezes isso acontece. Às vezes o laço, né, não é só um laço de afeto, não é só um laço de simpatia, às vezes é uma necessidade de resgate, não causado por essa pessoa diferente necessariamente, às vezes também causado pelos próprios parentes em si, por alguma situação que aconteceu numa encarnação anterior. E alguns podem se perguntar, né? Poxa, então como é que isso funciona, né? Então quer dizer que eu vivo, eu vou para o plano espiritual, depois eu volto. Como é que funciona, né? Os meus parentes, a minha parentela, ela aumenta indefinidamente? Então o homem, né, que por acaso tiver vivido 10 encarnações, isso não quer dizer que ele vai ter no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e também um número proporcional de filhos ou de parentes. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, aqueles que teve um laço de afeto durante a encarnação na Terra. E os papéis se mudam, tá? Então sim, hoje você pode estar na situação de um pai ou uma mãe, e numa outra encarnação pode ser que o papel mude, aquele que é seu filho seja o seu pai. Na questão 206 do Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas que Allan Kardec codificou com apoio de médiuns em 1863. Aqui eu vou pegar minha cola para poder ler, tá? Me permitam ler o enunciado e a resposta. A pergunta de Kardec foi a seguinte: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados
seja ridículo? E vejam só a pergunta, né? O fato de não haver, então, uma filiação entre espíritos, né? Então, entenda que os espíritos não têm os antepassados, os avós, bisavós, né? Nós, quando formos para o mundo dos espíritos, vamos entender que em algum momento um bisavó, tataravó, talvez seja nosso filho ou nosso neto. Então, é um círculo, né? E a pergunta de Kardec é se seria ridículo, então, cultuar o antepassado. E a resposta, vinda dos espíritos, é a seguinte: de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes são atraídos para tal família, ao qual, pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram, não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Seguir os bons exemplos que vos deram, assim é útil a lembrança que deles guardais. Resumidamente, é muito mais valoroso lembrar do exemplo e seguir, é claro, o exemplo dos antepassados do que realizar cultos extremamente materialistas para o antepassado, enfim. Então, é muito mais bem visto no plano espiritual, né, e reconhecido pelo antepassado, a lembrança, o sentimento e o exemplo que ele deixou. Muitos de nós viemos, né, ou estamos em outras religiões, até porque o Espiritismo não minimiza, nem te direciona ou te tira de qualquer outra religião. O Espiritismo é uma doutrina que traz aquilo que as outras, por estarem muito presas a informações antigas, acabam por não deixar tão claro. Mas às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, mas por que na Bíblia, em local algum na Bíblia, se fala da reencarnação? Pois saibam que a reencarnação, a palavra, ela foi criada por Allan Kardec também nessa época de 1850 a 1860, quando foi fundado o Espiritismo. Mas, olhando alguns trechos da Bíblia, a gente consegue compreender que o tema já era colocado como pauta por Jesus. Também devemos lembrar que Jesus mesmo falava, né? Nem tudo poderia ser esclarecido naquela era, 2021 anos atrás, em que o planeta e a região era dominada por bárbaros, né? Existia muita barbárie e existia muita coisa boa também a ser revelada. Imagina se naquela época a gente estivesse falando do futuro, né? da vida após a morte, de como é que funciona as encarnações, a reencarnação. Então, Jesus também disse, né? Queria chegar o Consolador prometido para esclarecer o que não poderia ser esclarecido naquela era. Então aqui me permitam, vou trazer alguns trechos da Bíblia. Primeiro é de Mateus, capítulo 11, versículo 15, quando Jesus foi questionado. O grande mestre, né, deveria ser apresentado por Elias, isso que estava nas antigas escrituras, né? Então veja só a frase de Jesus: para aqueles que têm ouvidos para ouvir, João Batista era o profeta Elias que estava por vir. Pois é, aqui dá-se a entender que João Batista é a reencarnação de Elias. E em João capítulo 3, no versículo 1 a 12, temos várias passagens também sobre o tema. Vejam só: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Muitos mestres não têm a capacidade de compreendê-la. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quanta informação, né? A própria Bíblia, né, não dá para esconder realmente a verdade. Então, a interpretação do Espiritismo, ela vem favorecer a compreensão e apoiado, né, no Velho Testamento e no Novo Testamento, em algumas explicações que naquela época não se tinha condição de compreender. Muito bem, e o nosso lar? Né? O tema também fala sobre o lar, o encontro para ajustes. É no lar que temos os maiores desafios. É sabido que a família é um dos maiores empreendimentos que pode se fazer, ter ou manter aqui na encarnação atual. A reencarnação, ela é uma consequência do progresso. Os que se amam se encontram e aqueles que falham, né? A gente também pode se perguntar, poxa, mas e alguém que falhou, cometeu um grave erro, um grave deslize, ele retarda o seu avanço, tá? Ninguém nas encarnações, né, regride, ele pode retardar sim o seu avanço e a sua felicidade, mas é sustentado por aqueles que amam, que um dia lhe ajudarão a sair do lamaçal em que estão enterrados. Com a reencarnação, há solidariedade verdadeira entre os encarnados e desencarnados. Daí, sim, o estreitamento dos laços de afeto. E é claro, como falar do tema da reencarnação sem pensar no nosso futuro, no além-túmulo? No final desse trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec cria ali 4 delimitações, 4 opções, segundo as doutrinas e religiões existentes. A primeira opção, que ocorre após o além-túmulo, é a doutrina materialista. Morreu, sumiu. Então, a gente vai para o nada, né? A segunda opção, segundo a doutrina panteísta, seríamos absorvidos por um todo universal. A terceira opção, definida pela doutrina da Igreja, é a individualidade do destino conforme o céu ou o inferno. E a quarta seria a individualidade do ser com uma progressão infinita, segundo a doutrina espírita. As opções, né, relatadas por Kardec como primeira e segunda, em que no futuro existe um nada ou somos absorvidos pelo todo universal, quebra qualquer tipo de possibilidade de um laço de família, de um laço de afeto no além-túmulo. A terceira opção da Igreja, ela nos diz que pode ser possível um laço de afeto, porém depende se os indivíduos foram para o céu ou para o inferno. E o Espiritismo vem trazer o esclarecimento maior da doutrina, um dos, né, que é a progressão, a multiplicidade de existências. E aqui me permitam ler esse trechinho. Com a pluralidade de existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. E que assim seja.